Aqui que não nos conhece. Eu me chamo Bruno Amorim. A senhora se chama? Márcia Amorim. Isso. Aleluia. E eu estava com saudade de estar aqui a ministrar para vocês. Quero já agradecer pastor Fernando e Juliane por nos convidar, por confiar em nós para trazer algumas coisas hoje. Para quem não nos conhece, há 1 ano e qualquer coisa atrás, a gente era líder da Malta. Ficamos velhos, fomos destituídos dessa glória. Ai, amém. A vida é feita de estações, amém? O que passou, passou. Agora a gente tem outras coisas para fazer e vocês têm os melhores líderes para esse tempo. Amém. Fernando Amém. e Juliane, amém? Que estão metendo fogo no povo lá em Braga hoje, Glória amém? a Deus. Glória a Deus. Por falar de fogo, Fernando e Juliane pediram que nós viéssemos trazer uma série para vocês de 2 ministrações. Começa hoje e termina sábado que vem. E nós vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o mover do Espírito. Amém? Eu gosto de falar sobre as manifestações do Espírito e sobre os dons do Espírito, porque o Espírito é assim. Você fala da manifestação e ele manifesta. Então, fica com o seu coração aberto. Eu sei que o Espírito tem grandes coisas para fazer aqui, não por causa de nós, mas por causa da palavra que é fiel. Amém? Então, quer dizer que vai ter mover hoje? Primeiro, vamos fazer uma enquete aqui. O que é mover do Espírito? Nossa. Quando você deixa o Espírito se mover. Uou! Não precisa da gente, vamos embora. Vamos. Que grande revelação que o senhor trouxe, né? Nossa, uau! Amém, obrigado, viu? Tá certo, mas não tá. O que é o mover do Espírito? Ai, ai. É quando o Espírito ele se manifesta da forma que ele quiser, né? Em um ambiente com crentes, né? Ele pode se mover através dos dons, né? Manifestados, mas também pode se mover através da palavra ministrada. Isso. Amém. Nós estamos no meio de um avivamento. Amém. Amém? E existe uma palavra e nós percebemos no Espírito que, de fato, esse avivamento que já começou na Europa, começou com vocês, jovens. Glória a Deus. Amém. Avivamento. O que quer dizer avivamento? Oi? Segunda resposta. O que quer dizer avivamento? Sem ser Ana. É pra mim? Avivamento quer dizer se revestir e avivar onde você tá, que é a chama, avivar dentro da igreja e partir para fora. Amém. 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 Você não vai ter uma definição assim, é isso. Na verdade é essa. Mas a gente vai compreender pela palavra e a gente quer mostrar hoje e no sábado que vem o que de fato é mover do Espírito. O que de fato é o avivamento. Aonde está escrito o avivamento na Bíblia? Será que tem? Da onde a gente inventou isso? Será que a gente inventou isso? Avivamento está relacionado a fogo do Espírito? Será? O que são as manifestações do Espírito?
E eu fiz isso de propósito. Porque tem hora que a gente entende o conceito, mas a gente não sabe dizer com palavras o que é isso. E isso a gente está falando sobre avivamento e mover. Mas quantas coisas na palavra que a gente acha que sabe? Porque o achar que sabe não quer dizer que você está fazendo do jeito certo. Amém? Porque a gente não está aqui para achar nada. A gente está para praticar o que a palavra diz que é para ser praticado. Correr na igreja é uma manifestação do Espírito? Quem se atreve a responder sim ou não? Pular é uma manifestação do Espírito? Obrigado. Chorar até o ranho descer é uma manifestação do Espírito? Cair é uma manifestação do Espírito? Vamos aqui colocar algumas bases. Aqui. Mas nós estamos falando do Santo, do Espírito Santo. Não é cair, eu vou matar ela, não é isso não. Vocês estão entendendo? Cair do poder, né? Não é do capiroto não, me ajuda aí. Então, em Lucas 1, está narrando sobre quando Maria recebe a visita do anjo para anunciar que ela ficaria grávida. Então, o anjo chega para Maria e diz que ela ficaria grávida do Salvador. E a Maria, uma adolescente ainda, começa a se perguntar, mas como que isso vai acontecer? Como essas coisas vão acontecer se eu ainda não sou casada, eu ainda não estive com homem nenhum? E a resposta do anjo é aqui no que a gente vai se apegar. Ele diz para ela assim, descerá sobre você o Espírito Santo. Ele vai te envolver. E ela, então, agora eu queria que você pensasse, ela tem uma palavra. A palavra é, você vai ficar grávida. Então, nós temos aqui a ação do Espírito, que vai pegar aquela palavra que ela recebeu e vai colocar em movimento. Equilíbrio. Para o mover, nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de palavra e a gente precisa da ação do Espírito. Então, não sou eu fazendo sozinho, não é o Espírito fazendo sozinho. Somos nós dois em uma junção, debaixo da direção do Espírito. Então, como a Maria recebeu uma palavra, ela creu naquela palavra e conforme o anjo disse para ela, o que vai acontecer é que o Espírito vai te envolver. Ele pegou aquela palavra que ela recebeu e acatou para ela, então ela pôde gerar Jesus. Equilíbrio. Fala comigo assim, equilíbrio. Então, a gente tem também lá em João, no capítulo 20, a gente vai colocar algumas bases aí, se você quiser anotar para depois você ler e conferir, a gente vai colocar bases nesse culto para a gente poder chegar num consenso, num lugar legal, amém? Em João, no capítulo 20, Jesus já havia ressuscitado de acordo com João, então ele está narrando que os discípulos recebem Jesus já ressurreto e ele tem aquela paradinha toda lá de Tomé, ele duvida, tal, e aí Jesus vem, mostra as feridas, coloca eles em contato com o corpo, à medida que eles veem Jesus, tocam no corpo, eles creem, Jesus sopra sobre eles, e a Bíblia diz que eles recebem do Espírito. Naquele momento, o que está acontecendo com aqueles homens? Eles creram, eles perceberam que o que Jesus disse, quando ele falou, eu vou ressuscitar, aconteceu, ele ressuscitou, então é soprado sobre eles o Espírito e eles nascem de novo. E a gente tem a primeira experiência com o Espírito, que é do novo nascimento. Então quem aceita Jesus, como os discípulos, creem na obra que ele fez, essa pessoa então automaticamente vai nascer de novo, ser feito uma nova criação. Estar ligado novamente com Deus. Então essa é a experiência de nascer de novo. E essa experiência te faz filho. Mas em Atos, no capítulo 2, nós temos uma segunda experiência com o Espírito Santo. É quando eles estão reunidos. Então, no final de Lucas, Jesus dá uma instrução para eles e diz assim, vocês não vão se ausentar de Jerusalém, vocês fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando eles estão lá, 120 pessoas reunidas no cenáculo, eles estão orando, de repente, o lugar treme, vem sobre eles línguas como que de fogo, e eles têm a segunda experiência com o Espírito. Lembra? Já foi soprado sobre eles e eles têm o Espírito dentro. Fala comigo, dentro.
Agora, em Atos 2, eles têm o Espírito sobre. Diga sobre. Então, a primeira experiência te faz ser. A segunda experiência te faz fazer. Pegou até aqui? Então, nós vamos avançar. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é, se eu tenho duas experiências, eu não posso viver a segunda sem ter vivido a primeira. Correto? Não dá para ser cheio do Espírito, com o Espírito sobre, se você não receber o Espírito dentro. E isso é algo que só os filhos têm direito a receber. Então, se você está aqui, você ainda não fez de Jesus seu Senhor, você não consegue receber batismo no Espírito Santo. Contar uma coisa rapidinho para vocês que é muito legal. Um dia a gente estava numa igreja, estava ministrando, foi muito interessante. Aí uma pessoa falou assim, a gente perguntou que alguém quer receber batismo, e já tinha uma pessoa lá que já estava frequentando e tal, falou assim, eu quero receber, e aí fomos lá orar. Então, nesse dia estava o Joseph com a gente. Esse dia foi legal. Foi muito bom. E aí, começamos a orar e ministrar e tal, e estou ministrando. Aí, assim, nessa hora, eles sempre jogam para alguém, falam assim, ora aqui para essa irmã receber. Aí, quem que era a pessoa premiada? Eu. Falei, então, beleza, batismo do Espírito é comigo mesmo. Expliquei para a irmã mais ou menos, comecei a orar. E aí, de repente, rapidamente, ela começou a falar em línguas. Na hora que ela falou em línguas, o Wallace estava lá. Deu um peso no lugar. Eu sei que ninguém estava prestando atenção na minha conversa com a irmã, mas de repente todo mundo olhou. Porque ela não estava falando em línguas, vinda do Espírito Santo. E aí ficou cabuloso o negócio, porque eu olhei para ela e pensei assim, e agora? Não é Jesus, eu vou ter que expulsar, porque é outra coisa. E eu que estava toda feliz que eu ia ministrar batismo no Espírito Santo, caí numa cilada que ia ter que expulsar um demônio. Olha, e aí conversando com ela, e ela ficava cansada, e ela ia respirando assim bem fundo, um trem sinistro. E aí eu parei ela estava falando, ela continuou falando, eu falei, irmã, desculpa, vamos conversar, como é que a senhora está se sentindo? Ela falou, eu estou cansada. Eu falei, então, a senhora não recebeu o batismo. A senhora está recebendo alguma outra coisa. Da onde é que a senhora arrumou isso aí? E ela falou, eu sempre fui médium. Isso mesmo, foi o que eu pensei. Falei, então, irmã, nós vamos fechar essa porta agora, porque isso aí não é de Deus, não. E aí a senhora precisa nascer de novo, porque para receber batismo sobre, você precisa nascer de novo. E a senhora ainda não nasceu. A senhora já nasceu? Não nasci, então a senhora vai nascer agora. Pronto. Resolvemos aquele negócio, aí depois ficou tudo certo. Glória a Deus. Como é que você agiria numa situação dessa? Ia perceber que aquilo não era Espírito Santo? A gente tem a palavra e a gente tem o mover do Espírito. Você só vai se mover de um modo eficaz se você tem palavra dentro. Então, a palavra para o mover, ela é o parâmetro. Sabe, a palavra está aqui. Aí você tem o mover. Você tem que olhar para o mover e falar assim, isso aqui está na palavra? Conhecido? Beleza, vamos seguir nisso. Não, isso aqui não está. A gente não vai seguir naquilo que a palavra não diz. Então, a palavra para hoje, para a gente começar aqui é equilíbrio. Precisamos estar cheios da palavra para sermos cheios do Espírito. Certa vez, eu estou falando longe do microfone de novo, né? Desculpa. Pode abaixar que eu vou me comportar. Certa vez, Pedro estava na casa de Cornélio e ele estava pregando a palavra porque Jesus tinha falado com ele que ele deveria ir para lá e pregar, mas era uma situação difícil porque o evangelho não era pregado ainda para gentios, eles só pregavam para judeus inicialmente. Então, quando Pedro vai para lá, ele vai bem contrariado porque ele não devia nem entrar na casa deles. Então, ele chega lá com a maior boa vontade do mundo. Ele falou assim, eu nem devia estar aqui. Então, ele começa a ministrar e à medida que eles ouvem, eles recebem a palavra, eles percebem do que se trata, ele nem precisou impor a mão sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Porque vem da palavra dentro. Uma vez que você recebe a palavra, a compreensão. Então, uma coisa que se você frequenta aqui, você sabe, nós não ensinamos uma pessoa a ser batizada no Espírito Santo. Nós não ensinamos ninguém a falar em línguas. A gente te mostra a palavra. E fé vem pelo quê? Ouvir. A fé vem pelo quê? E o ouvir o quê? Então, quando você ouve, é isso que a gente apresenta a palavra. Quando você ouve a palavra, então fé é gerada no seu coração, então você está apto para receber o dom do Espírito e com a evidência de falar em línguas. Então, em Atos 2, está falando que essas pessoas receberam e a gente tem
uma pessoa aqui que a gente vai falar sobre ele. Pedro. A gente tem um Pedro antes e a gente tem um Pedro depois. A gente tem um homem extremamente sanguíneo e carnal aqui. E a gente tem um homem transformado, cheio do Espírito Santo. Isso. Antes de falar de Pedro, Desculpa, então. a gente vai olhar para o nosso maior modelo da Bíblia, que é quem? Jesus Cristo. Olha que interessante. Jesus era Deus, certo? Mas Jesus era homem. Certo também. Uma conta que tem hora que parece que não está fechando a cabeça. Mas a palavra diz que ele se esvaziou da sua glória e decidiu nascer de mulher. Então ele veio, um Deus que escolhe nascer como um ser humano e vive como um ser humano, mas uma divindade presa dentro de um corpo humano. Agora, olha que interessante. Jesus era Deus, a gente sabe disso. Jesus só vai começar a operar, a fazer coisas, depois de o quê? 30 anos, ok. Mas o que aconteceu para que após esse acontecimento Jesus começasse o ministério dele? Revestido pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Jesus sabia da palavra. Jesus era e é a palavra. Ele tinha a palavra. Por que Jesus não fez nada enquanto crescia até ser revestido de poder? Vocês já pensaram nisso? E pensando agora, o porquê? Era Jesus. Jesus cresceu, se expôs à palavra, andou como um homem justo, mas só começou a fazer algo depois deste revestimento de poder. É o que a Márcia acabou de dizer. 2 experiências com o Espírito. Jesus não era morto espiritualmente. Amém? O que quer dizer ser morto espiritualmente? Afastado de Deus. Quem que é afastado de Deus? Quem é isso. Lembra? Desde o erro de Adão, toda a humanidade herdou uma natureza pecaminosa, uma natureza terrena. Pecado. Pecado faz o quê? Separação com Deus. Então a gente entende que desde Adão, o que a humanidade herdou foi morte espiritual. Jesus não sofria disso. Por quê? Porque Jesus, enquanto crescia, a palavra diz que ele nunca pecou. Então, se ele nunca pecou, ele nunca perdeu a conexão com Deus, em virtude disso, nunca morreu espiritualmente. Então, ele, na época de Jesus, só Jesus carregava o Espírito dentro. Por quê? Ligado com o Pai. Ainda muito mais que isso, porque ele era o próprio Deus. Mas olha agora, observa Jesus, o homem. Um homem com a experiência de ser filho, Espírito dentro. Ser filho, Espírito dentro. O Espírito dentro te habilita a ser. Mas ele só começou a fazer quando veio o Espírito sobre. Será que de fato é importante o revestimento de poder? Se Jesus teve que passar por isso? Se Jesus nos mostra isso, e aí só após isso a gente vai ver Jesus operando milagres, ou operando nos dons. Vocês já pararam para ver a palavra, o ministério de Jesus nessa ótica? Por que Jesus operava milagres? Porque ele operava nos dons. Isso. Atos 10, 38. Olha, Vou ler antes, porque fica assim solto. como assim? Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E a gente vê hoje um monte de gente querendo ir por aí. Eu irei por aí. Mas sem relacionamento com o Espírito. Se Jesus não fez isso, se Atos 10:38 nos mostra que ele foi ungido com o Espírito e com poder para fazer boas obras. E aí olha que interessante, lembra daquele episódio de Jesus no poço com a mulher? Qual que é a conversa que ele tem? Uma palavra de conhecimento. Não é que Jesus sabia de tudo. Xavier, entrando na sua mente. Jim Gray está aí. Não. Jesus, naquele momento, estava operando uma palavra de conhecimento. Jesus, na porta do túmulo, quando dá o grito, Lázaro, vem para fora. O que está acontecendo ali? Pelo menos 3 dons espirituais em atuação. Dom da fé, milagres e curas. Por que curas? Ok, teve um milagre, o homem voltou. Mas tem que consertar o que estava morto, né, dentro dele. Curas. Amém. Jesus fez o que fez, não porque ele era Jesus. Ele vem e nos ensina como fazer e nos dá a autoridade do nome dele. Mas o que ele fez foi movido pelo Espírito. Jesus, nos seus 3 anos, ele viveu um grande mover do Espírito. E você não vê gente correndo? E você não vê gente babando? E você não vê gente tocando tribal? Mas a igreja... Porque isso não é mover, isso é uma reação do seu corpo. Aquilo que está acontecendo num ambiente repleto do mover. Mas isso não é mover. O Espírito pega, eu vou correr. É uma resposta sua. Você recebeu algo no Espírito e você rompeu com algo, você corre. Você grita, você pula, resposta sua. Mas isso não é mover do Espírito. Acontece no meio do mover, mas não é o mover. O mover do Espírito. A gente sabe que tem um ambiente, mas vamos falar mesmo de manifestação do Espírito, para a gente entender melhor. Dentro do mover, tem as manifestações. No mover, a gente corre, a gente chora, a gente berra, desmaia. A manifestação são os 9 dons que a gente vai ver no sábado que vem. E vamos ver Pedro agora. Agora é Pedro. Agora é Pedro. Então, a gente vê que quando ele recebe o Espírito sobre, ele tem a sua vida transformada. E aí a gente precisa pensar em algo muito importante a respeito de ter o Espírito Santo dentro e o Espírito sobre. O Espírito dentro, ele te faz ser alguma coisa. Então, quando você é refeito por dentro, é como se muitas sementes fossem lançadas dentro de você e você agora tivesse que desenvolver frutos. Então, lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, fala a respeito do fruto. E o fruto do Espírito não é o fruto do Espírito Santo. É o fruto do espírito humano recriado. Ai, mas por que eu sei que é isso? Como é que você sabe isso? Você não está inventando isso, não. Você acha que o Espírito Santo precisa de paciência? Quem precisa de paciência é você, não é? Então, você, que agora é uma nova criação, vai desenvolver essas coisas, porque você pode, porque você tem o Espírito dentro. Então, você que tem o Espírito recriado, agora vai poder manifestar o fruto conforme sua nova natureza. Então, Bruno falou aqui a respeito do início do homem, que ele tinha sua natureza corrompida e ele estava desligado de Deus. Mas uma vez que ele foi ligado a Deus novamente, esse homem agora não tem nenhuma desculpa para não frutificar. Então, você não apenas pode andar em paciência como você deve, porque você tem um espírito recriado. Então, você tem domínio próprio. Ai, não, que minha carne pediu, eu tenho que fazer porque eu não... Não. Isso chama carnalidade. Uma pessoa nascida de novo, ela tem domínio próprio e ela pode se segurar. Ela pode se conter.
É claro que as práticas espirituais vai te ajudar a aperfeiçoar algumas coisas e colocar a sua carne no lugar devido dela. Então, o que está acontecendo agora com os discípulos? Com o Espírito Santo dentro e sobre. Eles estão frutificando. Então, você vê Pedro, que inicialmente viu aqueles homens indo prender Jesus e foi lá e cortou a orelha do soldado. Agora, esse mesmo cara é o cara que aceita ser preso. Por causa do evangelho. E não é mais a mesma pessoa. Imagina aquele outro Pedro sendo preso. Prenderam Jesus e ele teve aquela reação. Imagina quando foram prender ele. Ele não conseguiu sustentar o amor que ele disse que tinha pelo Cristo. Então ele negou. Agora ele é o mesmo que mais tarde vai ser condenado à morte e vai dizer assim, olha, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O que fez com que esse homem fizesse isso? O Espírito dentro, mas também ele sobre. Sim. Então esse homem agora ele está frutificando. E a gente precisa pensar que nós precisamos do equilíbrio. O mover do Espírito aqui no culto ou nas manifestações vai ser muito mais eficaz se você é alguém que anda no fruto do Espírito. Pense comigo. Então o Senhor levanta você para profetizar em algum lugar. Aí você faz daquele jeito bem pentecostal, bem bonito. Fala em línguas e diz assim, eis que assim diz o Senhor. Muda até o tom da voz. Aí você fala, beleza, bem bonitinho. Mas imagina que alguém dentro da reunião sabe que fora do culto você é bem canalha. Que você não vale um cêntimo. Como é que essa pessoa vê você se movendo? A primeira coisa que essa pessoa vai dizer assim, tá bom. Meu Deus. É minha Bíblia. Essa pessoa não vai dar crédito ao que você está fazendo, porque você precisa ter equilíbrio. Então, o fruto é para você andar cheio de boa obra, mas também poder manifestar os dons. Exatamente. A gente acha que ser muito espiritual é o cara que o dedinho só está em pé, ó. Assim diz o Senhor. Ser espiritual é amar seu irmão. Ser espiritual é fazer o que a Bíblia manda. Ama o seu inimigo. Olha para Jesus. Como que Jesus se moveu fazendo o bem a todas as pessoas? Porque ele se movia por compaixão. Aí você vem para uma igreja, você não. Acontece muito por aí, nem aqui nesse continente, lá, qualquer outro lugar. Você vem para uma reunião como essa, daqui a pouco o Espírito quer fazer uma bagunça, movezão. E aí, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia saltando, e variedade de línguas com interpretação. E aí, o Espírito te dá uma nota para você falar algo com o irmãozinho, queridão, Geisonel. Só que o Geisonel pensa numa pessoa aborrecida, como diz na minha cidade, pensa numa pessoa difícil, e você não vai com a cara com o Geisonel. Você não vai com a cara dele. Você não vai entregar da forma que deve ser entregue. Principalmente se for uma palavra de ajuste. Você vai chegar matando o Geisonel. Converte sem vergonha. Assim diz o Senhor. E às vezes a nota foi assim, volta às práticas antigas. Porque a nota vem do Espírito, mas passa pelo filtro humano seu. E se você tiver meio no bife no dia, você vai assim, converte sem vergonha. Eis que a sepultura está aberta. E aí a gente vê as coisas que existem. Vocês estão rindo? É assim. A gente está rindo, e é melhor rir mesmo, mas eu conheço de casos de pessoas que tiraram a própria vida por causa de uma profecia que só passou pela carne da pessoa. Veio a palavra, mas quando veio a palavra, o profeta assim, eu acho que é isso, e quis dar já a interpretação. Entregue a palavra. Por quê?
Porque se um profeta fala, é só testificando que ele já falou com a pessoa. Ô profetinha, profetão, profetaço, profetiza do Senhor. Você não está falando novidade nenhuma para esse irmão, você está entregando a palavra. Ele tem o mesmo espírito dentro dele que você, queridão. Aí você acha que você é agora a CNN News. Eu que sei. Ai, Deus me disse isso e vou falar com fulano. Meu irmão, Deus falou com ele também. E tem que testificar. E pelo amor de Jesus Cristo, a palavra nos diz que repete assim, toda. Não ouvi falar toda, Bruno. Toda profecia deve ser julgada. Você não julga o profeta, porque esse lugar de juiz das pessoas já está ocupado e é Deus, deixa ele é o juiz. Você não julga o profeta, mas você julga a profecia. Por quê? Porque é o que a palavra diz. Te falou, eis que essa varoa que está do teu lado, tá. Julga a profecia, queridão. Amém? É o que a gente costuma falar. Coloca aqui, ó. Agora não faz sentido. Mas vou deixar aqui, vai aqui. Aí, depois daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. Olha, falou uma vez. Mas que tem gente que faz. Ai, agora tem que ser isso. Acalma o coração. Amém? E eu estava falando, nem era disso. Estava falando de qualquer outra coisa. Como é que eu cheguei nisso? Não sei, deixa eu dar um exemplo enquanto você lembra. Alguém que sabe fazer café? Boa. Café coado, café de vó, né? O café de máquina, não. Nem colocar cápsula, não. Já levanta alguém vai fazer. Não, tô brincando. Já baixaram. Então, é assim, ó. Quando você vai fazer um café, o café aquele antigo de vó, você vai colocar... Presta atenção. Você vai colocar o pó no coador. Você vai ferver água. Não vem com essa ideia de colocar o pó dentro da água, não. Cafonice. Não se faz assim. Tá errado. Não mistura o pó com a água. Você tá todo errado. Isso é pecado. Vou falar que a sua avó não sabia disso, né, que é outra história. Mas você vai ferver água, você vai colocar o pó dentro do coador. Quando aquela água estiver já lá, boa, você vai virar, beleza? Você faz assim, movimentos assim, para subir. É bem outra história também. Enfim, como... Eu estou te contando isso aqui porque o o receber uma palavra inspirada é semelhante a fazer café. Mesma coisa. Quase que nem igual. É assim, Deus vai... quando Ele quer trazer uma palavra para alguém, Ele vai trazer essa palavra e vai depositar para o coador que é você, ok? Você é o coador agora. Trouxe a revelação, a água. Essa água vai se misturar com aquilo que tem dentro do coador, que é o que você tem de informação, o pó. E aqui está o problema, porque tem todo tipo de pó por aí. Tem pó de café que nem é café. É serragem e lixo torrado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque vai, como o Bruno disse aqui, vai passar pelo seu crivo. Vai passar por aquilo que você pensa da palavra. E se você não estiver cheio de um café de qualidade, o café que você faz é ruim. O resultado não terá um fim proveitoso, que é conforme a palavra diz em 1 Coríntios. Toda manifestação precisa ter um fim proveitoso. Ou seja, tem que dar em alguma coisa. Ai, não, eu só movi aqui para terminar o mover e falar assim, nossa, você viu como eu me movi? Você viu hoje eu derrubei 5 pessoas. Elas levantaram transformadas. Se não levantar, meu irmão, para de bobeira. Não fica falando que você derrubou os outros, não. Tem que ter um fim proveitoso. Agora, o tipo de pó que você está colocando, ele é muito importante. Porque, conforme o Bruno disse assim, às vezes você recebe uma palavra e Deus disse uma coisa. Mas se você é daquele povo que acha que Deus mata porque ele não tem mais nada importante para fazer, você vai receber uma palavra e vai falar assim, olha, é melhor você consertar a sua vida porque hoje mesmo Deus vai te ceifar. E esqueceu de ler lá na Bíblia que o ceifador é outra pessoa, não é Deus. Compreende isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter certeza de que o pó que tem dentro da gente é de boa qualidade. Você fazer aquele cafezinho que cheira, sabe bom?
Aquele cafezinho que você passa assim, fala assim, a Bíblia fala isso de nós, fala assim que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E que deve ser de café. Que deve ser de Porque é bom café, eu demais. acho, eu também acho bom que é. demais. Eu lembrei, tá falando que ser espiritual é andar evidenciando o fruto do Espírito, que é amando, domínio próprio, né? Paciência, benignidade, longanimidade. Isso que é ser espiritual de verdade. Porque no meio do mover do Espírito, quando o Espírito quiser usar alguém, se tem um irmão carnal, o irmão que está evidenciando, ele vai usar quem? Se tiver ninguém, vai o carnal mesmo. A verdade é essa. Que a gente olha para a Bíblia, teve um dia que o bicho lá, a jumenta, a mula, aquele trem lá, falou. Mas não tinha ninguém. Só estava o homem meio doido e a mula. Deus tinha que falar, usou quem? Usou a mula. Glória a Deus que a gente não é mula. E que todo mundo aqui tem o Espírito dentro. Amém? Amém. Todo mundo aqui nasceu de novo? Amém. Senão a gente vai fazer um apelo aqui para quem não levantou a mão aceitar Jesus hoje. Aí, todo mundo tem o Espírito dentro. Mas agora o que eu faço com o meu Espírito recriado? Já que eu carrego o Espírito de Deus e o meu Espírito foi recriado, eu vou evidenciar os frutos de andar em amor e tudo. Aí o Espírito quer entregar a palavra para alguém, para edificar alguém. Meu irmão, se você estiver na carnalidade, não vai te usar. E eu quero aqui, Deus, se o Senhor quiser, estou disponível. Mas tem a forma certa de estar disponível para Deus. A gente não se move porque nós queremos. Outra coisa. Hoje, nós dois aqui, nós vamos nos mover em palavra de sabedoria. E eu começo. É uma palavra tal, aí depois é ela. Balela. Conversa fiada. Hoje nós vamos nos mover aqui nos dons de cura. E eu tenho a palavra tal, agora é sua vez. Não existe isso. Por que eu posso afirmar que não existe isso? Por quê? André, você é o top das revelações. Porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Faltou um negócio aí. Porque é o Espírito que se move quando Ele quer. Conforme lhe apraz, como dizem algumas versões. Por quê? Porque o dom é não é do Bruno. Não sou eu que escolho. Vai acontecer de você ver evidências na sua vida de quase que os mesmos dons que você está acostumado a se mover neles. Mas ainda assim não é seu. Continua sendo do Espírito. E é como Ele quer, como Ele apraz, na hora que Ele acha que é necessário. Então é por isso que eu tenho que ficar o quê? Afinado, sintonizado, matando a carne, para que quando Ele quiser eu tenha certeza, opa, o Espírito quer se mover. Eu tenho uma nota aqui. E você já começa, quem que é? É uma palavra de sabedoria, conhecimento, o que é Espírito? Vamos lá, estou com o Senhor. Bora. Tamo junto. Tô pronto. É isso. É isso. Agora, eu percebo um caminho que a gente tem que trilhar a partir de agora. Tá vindo Biuana aí. Esqueça, meu irmão. E Biuana, não sei se você já veio. Quem não veio no Biuana do ano passado aqui? Você não pode deixar de vir esse ano, não. Você não está sabendo de nada. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Lembra daquele negócio que quando Paulo e Silas estavam louvando que a parede tremia? Depois do Biuana, vocês me contam se essas paredes não vão dar umas tremidas. Não vai cair porque tem muita fita crepe segurando essas paredes aí. Mas, vocês me falam. Vocês vão me procurar, por favor. Foi um negócio muito doido mesmo. E vai ser. Amém. Vai ser. Vai ser mesmo assim, avivamento. E de onde que vem avivamento?
Paulo, certa vez, vai dizer a Timóteo, aviva o dom que há em ti, Timóteo. E a palavra que ele vai usar tinha um sentido no original, no grego, que é alguém que abana um fogo até que a chama fica alta. Por isso que a gente usa essa palavra para avivamento. É fogo mesmo, essas coisas, eu gosto. E aí está chegando Biuano. Você vai estar aqui. Vai não? Você vai estar aqui. Agora nós vamos começar nesse momento e nós vamos ver alguns pontos, o que nós vamos fazer para quando chegar o Biuano, a gente receber da forma certa e se mover da forma certa. Amém. Vem comigo nessa viagem. Vem cá. Eu tô ficando velho, eu falo o que eu quiser. É verdade. Meu irmão, minhas contas estão pagas, Jesus pagou, devo nada para ninguém. Se você fica cheio de vergonhinha aí, meu filho, mergulha em águas profundas, que você não tem reputação mais nenhuma para defender. Amém. Se agora evidencia Cristo em você. Amém. Se você for chamar para gritar, grita. A gente vai pro estádio lá, uns times ruins que só um povo que ganha dinheiro, você gasta, e você grita, gol! Gol! Aí chega aqui na igreja, acorda pra vida. A vida eterna está dentro de você. Faz alguma coisa com isso. Amém. Ei! Eu gosto do avivamento. Não grito, não. Conversa. Fogo tem movimento. Eita, isso aí foi quentinho. Faz esse corte aí. Quem for ministrar no Biuano, pega isso e já faz uma mensagem. Vamos lá. Atos, capítulo 2. Nós vamos ver um negócio muito importante aqui. E que Marcinha vai pegar pelo Espírito aqui para a gente seguir nisso. Márcia falou que Pedro cortou a orelha do homem. Perfeito. Né? E aí, a gente vê lá em João 20, Jesus soprando o Espírito nesses homens, nos discípulos, e eles nascendo de novo. E a gente vê em Atos agora, eles tendo o Espírito sobre. É o que a gente está falando desde o começo aqui. Sim. Eles já eram e agora eles receberam o Espírito Santo para fazer uma coisa. E aí, logo, imediatamente, de ser revestido com poder, o que Pedro faz? Começa a pregar no meio de uma festa que estava tendo na cidade. Judeu vindo de todo lugar do mundo. A cidade, como diz na minha terra, pinhada de gente. Lotada. A cidade lotada. Lotada. Que Deus é desse, estrategista, né? Viu a descida do Espírito com a cidade cheia de gente. E aí Pedro começa a pregar. Por quê? Porque o povo olha aquilo e fala assim, é o quê? Tá falando o quê? É poder? O que é isso que está falando? Ele até é bêbado. E achou que o pessoal estava bêbado. E aí Pedro se levanta agora com autoridade por causa do revestimento de poder. E ele começa a falar algumas coisas assim, ó. A partir do 14, você vai ler isso daqui durante a semana. E eu vou te dar uns outros versículos para você ler durante a semana. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso compreendido. Ou seja, entende um negócio aqui. Escutai as minhas palavras, dá atenção. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 da manhã. É 9 da manhã, eles estão bêbados não. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel, e ele vai citar a profecia de Joel, que ele ia falar que nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito eu vou derramar sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Esse texto, o pastor Fernando gosta demais, né? Então, vocês já estão sabendo. Então eu vou pular um negócio aqui. Agora, olha isso aqui. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele, fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de ímpios. Deus, porém, o ressuscitou,
soltos dos laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. Olha isso, que maravilhoso. Então, assim, lembra de Jesus, estava aqui um dia desse? Que veio e fez tudo que fez, que se moveu, que fez maravilhas. Vocês crucificaram ele. Vocês mataram esse homem. Vocês mataram esse homem. Mas Deus ressuscitou, porque a morte não podia segurar ele. Uau. Olha o que Pedro começa a pregar no meio da cidade lotada. E aí eu quero pular para o verso 37. Porque ele começa a falar, que Davi profetizou a respeito de Cristo. E ele começa a defender que é real a ressurreição, que esse Jesus que eles mataram, que o povo judeu, que ele veio para o judeu não recebeu e eles mataram, ele está vivo. E porque ele está vivo, porque ele fez uma promessa de que esses homens seriam revestidos de poder, é que esses caras estão aí parecendo bêbado. É essa a explicação de Pedro. Amém? E aí depois de falar isso, olha que maravilhoso, eu vou ler em duas versões esse verso 37. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Agora, olha essa outra versão. E ouvindo essas palavras, o coração lhes ficou compungido, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa palavra compungido original diz assim: ouvindo isso, e agora as palavras que saíram da boca de Pedro saíram com poder, lembra do revestimento? A ficha caiu. E a palavra diz que eles se entristeceram. E essa palavra se entristecer é entristecer de um erro que eu cometi. E aí a gente vai seguindo o texto, e agora nós vamos ver 3.000 homens se convertendo por causa dessa pregação. Uma palavra cheia de poder. E quando Pedro diz: esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. E é por isso que agora a gente está cheio do poder. Porque esse homem que vocês mataram, mas agora está vivo, prometeu isso para nós. E aí os olhos deles se abrem e assim, a gente se arrepende. Esse primeiro avivamento veio por causa de um grande arrependimento. Avivamento não é só fogo de poder, manifestação. Isso é um dos resultados. Mas o que é de fato avivamento? É a palavra cheia de poder, trazendo arrependimento aos corações. Isso me mostra que o arrependimento, esse dia nós estávamos conversando isso em casa, que o arrependimento parou de ser pregado na igreja. Principalmente para nós que somos da palavra da fé. Porque a gente sabe muito bem a nossa posição em Cristo hoje. E não é mentira. Nós de fato estamos assentados à destra do Pai, juntamente com Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós já fomos altamente favorecidos. Isso é verdade. Mas isso não abona agora aquilo que eu devo fazer, que quando eu erro, eu devo me arrepender. Como é que eu quero pregar arrependimento ao outro se eu não me arrependo daquilo que eu faço? É só palavra vazia. E nós queremos pregar uma palavra recheada de poder. Queremos fazer como Pedro. Quando proclamar o nome de Jesus, as pessoas entendem assim, eu estava vivendo do jeito errado. O que eu faço? E aí a gente vem, nasce de novo. E não só isso, nasceu de novo, agora seja revestido. Porque eu fui revestido e agora eu prego com ousadia. Você agora vai ser cheio e você também vai pregar com ousadia. E isso é avivamento. Isso é avivamento. E eu percebo essa nota a partir desse momento. A gente precisa se arrepender.
gente precisa se arrepender. E é bíblico isso. A palavra diz que se nós, os salvos, pecarmos, nós já temos um advogado junto ao Pai para interceder por nós. Ou seja, nós já temos todos os pecados que cometemos um dia e que cometeremos perdoados diante do Pai. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele já deixou um crédito na sua conta para, se você errar, você já tem perdão. Porque ele não quer que você pare. Porque se você se agarra naquilo, eu errei. Mas se não se lembrar, ok, eu errei, mas eu me arrependo. E muito mais que isso, eu sei que ele já me perdoou. Você não para. Aí, meu irmão, no meio do mover, você é outro. Eu gosto daquilo que o pastor Max diz quando a Carla recebe alguma palavra e vai se mover, que ela vai igual um pitbull. Ela já recebe assim, ela, né, com a voz grossa dela. Ela vai igual um pitbull. Meu irmão, tem gente que está só igual o pincher dentro da igreja, só barulho. Meu irmão, assertivo. Deus tem uma palavra para esse cara aqui. Não porque eu quero, porque eu sei. Eu sei no Espírito que é para ele. Mas eu estou sempre me habilitando a ser usado pelo Espírito. Arrependimento. Matando a carne. Comunhão com o Espírito. Práticas espirituais. Práticas espirituais. Eu me arrependo no momento de oração. Eu me prostro no momento de oração. Eu confesso no momento de oração. Eu sou perdoado no momento de oração. Eu saio dali leve e cheio no momento de oração. Prática espiritual. Eu me alimento da palavra, porque eu preciso de comer. Saco vazio não para em pé. Eu me alimento dessa palavra. Eu até me alimento dela. Prática espiritual. E eu preciso de matar esse bife até a volta de Cristo. Faço jejum. Prática espiritual. Quer ser mesmo o bichão do avivamento na Europa? Prática espiritual. Se arrepende, ora, come a palavra, jejua. Vem para cá cheio. Não vem para cá para se encher, já vem para transbordar. Meu irmão, você vai ter uma conferência cheia de gente aqui. Você vai ter que vir para transbordar. Vai ter coisas que o Espírito vai comunicar para você assim, vou receber. Mas espera aí, eu vim preparado. Preparado como? Eu matei essa carne. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que a gente tem que apresentar irrepreensível diante do Senhor carne, espírito e alma. O espírito, ok, já foi salvo. A mente, a alma, agora eu renovo. Por quem? Pela palavra. Agora a carne, coloco no lugar de que jeito? Jejum. Você é capaz de não ceder à carne. Você é capaz. A Bíblia não fala mentira, não. É capaz. É capaz, se arrepende. Do que você tem visto nas redes sociais que você está submetendo o Espírito Santo a ver junto com você? Quais conversas que você tem tido às noites no WhatsApp que você está submetendo o Espírito Santo a ouvir, a ler essas conversas? Começa a viver assim e fica apto a quando tiver o fogo pegando, você não está mais ou menos, você já chegou incendiado. Eu vim para somar. Vamos lá. O que é? Espírito, estou aqui. E faça alguma coisa com isso que você tem recebido. Deus está te chamando, meu irmão. Percebe isso, gente fala assim, nossa, mas tem aquele país no meu coração. Meu irmão, essa vontade não é sua, não é do Espírito. Concorda com Ele. Faz as práticas espirituais, se deleita na palavra, jejua, ora em línguas. Se deixe ser levado pelo Espírito aonde Ele vai te levar. Não é você que vai, é Ele que vai te conduzir. Você pode ficar de pé? Dentro de um mover, enquanto nós estamos
recebendo a manifestação, um toque do Espírito, não é possível que, se você sentiu o ímpeto de correr, chorar, caiu, alguma coisa assim, você não se sinta constrangido pelo Espírito por causa dos pecados. Isso é impossível. A manifestação, o Espírito em nós precisa nos deixar constrangidos. Você está diante de um Deus santo e tudo bem continuar pecando sem tomar cuidado com a sua vida? Tudo bem continuar ofendendo o Espírito dentro de você? Nossa, eu tive num culto, foi maravilhoso, eu caí. Mas cheguei em casa, eu tratei todo mundo mal. Eu fui para pornografia. Qual que foi o resultado de ter caído na igreja? Nossa, você tinha que ver o tanto que eu estava na unção do riso. E sai daqui com a cara amarrada, enjoado, mal educado, fofoqueiro. O que vale eu rir? Falei mal das pessoas depois? Isso não faz sentido. É por isso que nós estamos aqui para trazer equilíbrio, porque o mover tem um fim proveitoso. Antes de orar, eu queria contar isso para você. Nós estávamos numa conferência, a primeira que teve aqui da Europa, de mulheres. E a gente estava nessa reunião, foi uma reunião maravilhosa. E eu tive a oportunidade de ministrar nessa reunião. E eu estava mesmo muito feliz, orgulhosa de mim mesma, por ter ministrado nessa conferência. Como alguém que gosta da palavra e gosta de compartilhar a palavra, eu estava cheia de mim mesma. E pensando, uau, eu ministrei numa conferência. E como vocês sabem, a gente tem o hábito de toda a conferência terminar e fazer um altar fire. Então a gente veio para cá, a gente estava muito cansado dos dias que a gente serviu e tal, mas a gente veio para cá. E a gente começou a nossa reunião e ouviu uma unção, era um quebrantamento geral. Nós chegamos na reunião e nós só chorávamos. Nós não fazíamos nenhuma outra coisa. A gente olhava um para o outro e pensava assim, por que você está chorando? O outro, eu também não sei por que eu estou chorando. Mas era assim. E eu posso te dizer, porque eu não posso contar do outro, mas eu posso contar da minha experiência. Eu comecei a ficar tão constrangida. Eu estava com tanta vergonha. Porque eu tinha passado aquele final de semana orgulhosa de mim mesma, arrogante. Porque eu tinha pregado. E na hora que eu cheguei aqui, aquela presença me constrangia e me deixava tão envergonhada da minha infantilidade, porque tudo se resumia a mim. Como eu preguei, da performance. E aí aquela presença me deixava tão constrangida, porque eu olhava para mim e eu comecei a olhar e dizer, que pregar que nada, tudo está aqui nessa presença. É a presença dele que importa. Por causa do que eu sinto por ele, por causa do amor, por causa da palavra, eu decido ser bom com o irmão. Eu decido ser fiel quando ninguém está vendo. Eu decido andar em santidade. Para um cristão, a santidade nunca vai sair de moda. Nunca vai sair de moda. As outras pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas vocês não podem. O mundo vai namorar quem quiser, vocês não. As pessoas saem por aí pegando todo mundo, vocês não. Ah, tudo normal, pornografia é normal, todo mundo vê, você não. Ah, todo mundo conta uma fofoca, você não. Agora, o que eu estou te dizendo não pode ser motivo para poder te parar, mas o Espírito dentro de você. Ele precisa ser a pessoa que você mais ouve. Você está à beira, às portas de uma conferência de jovens.
Você vai decidir essa conferência agora. Você vai determinar como vai ser essa conferência agora. Como? Se arrependendo. Antigamente, e Levíticos nos conta que os homens faziam holocaustos e eles colocavam a carne para queimar. E é isso que você tem que fazer hoje. Você vai colocar a sua carne para queimar. Fogo na palavra tem a representação de juízo. Então você coloca ela para queimar. E é o Espírito que vai dizer para você as coisas que você tem que corrigir. A maneira como que você vai andar. Mas você precisa sair daqui convicto de que você não vai atrapalhar o que Deus vai fazer nos próximos dias. Você pode então erguer a sua mão. E essa oração é você que vai ter que fazer. As coisas, você sabe o que Deus está te convocando para colocar no altar para queimar. Você sabe o que Deus está requerendo de você. Você sabe as coisas que você está segurando com tanta força, mas Ele já disse para você soltar. Você já sabe as coisas que você está segurando, mas Ele já disse para você soltar. Você sabe o que você tem que colocar diante dele. Você sabe como tem que estar o seu coração. Você sabe as pessoas com quem você precisa se corrigir, se alinhar. Você sabe a quem você precisa pedir perdão. Você sabe a maneira como Deus quer que você ande. Quem você está ouvindo? Pedro disse isso: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E se arrepender é mudar de rota. Então você estava andando numa direção, agora você vai tomar a direção contrária. Se arrepender. Irmã, eu nem sei como fazer isso. Deixa eu te dar uma dica. Os seus pecados já foram perdoados. Mas a palavra diz que aquele que peca precisa confessar. Aí eu vou procurar uma pessoa para dizer não. Você vai dizer aí na sua oração: Senhor, eu pequei. E não tem esse negócio de assim, perdoe os meus pecados. Não, seu pecado tinha nome. Quando você errou, você sabe o que você fez. Então você vai colocar isso aí no altar e dizer: Senhor, foi isso e isso que eu fiz. Eu me arrependo, porque isso não agradou o seu espírito, porque isso te entristeceu, porque isso abafou a voz do seu espírito dentro de mim, e eu não quero ser a mesma pessoa, nunca mais. Coloque tudo diante dele. Coloque tudo diante dele, confesse, diga: Senhor, eu falhei, eu falei demais, eu vi aquilo que não devia, eu fui negligente com a sua presença, eu não fui diligente com a palavra. E você que tem um advogado fiel junto ao Pai, está liberando para você. Você já é perdoado. E a partir de agora você pode andar como quem é perdoado, sem a culpa, sem o constrangimento de no meio do culto o diabo ficar te lembrando o que você fez. Porque aquilo que ele fez é suficiente para livrar a sua consciência de pecado. Colocou aí tudo diante dele? Já queimou? Colocou para queimar tudo que precisava? Agora eu queria que você erguesse a sua mão. E eu queria que você orasse comigo assim. Você vai repetir isso. Meu Deus. Diga isso: meu Deus, eu já coloquei tudo no altar. Eu te entreguei. Essas coisas não podem mais me atrapalhar. Essas coisas não podem ficar mais entre nós. Eu estou pronto, Senhor. Você pode dizer isso: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Se o Senhor precisa de alguém para queimar, pode ser eu. Se o Senhor precisa de alguém para queimar, pode ser eu. Agora que você já retirou as cinzas, você está pronto, querido. Você está pronto para continuar queimando. Você está pronto.
Mas se eu errar novamente, você já sabe o que fazer. Você confessa e você deixa. Você confessa e você deixa. Mas você tem que se lembrar disso. Você serve a um Deus santo. Você serve a um Deus santo. E este Deus que é santo, este Deus que é santo, já te santificou para que você desenvolva a santidade que Ele te deu. Hebreus 12, 14 diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Existe algo que é requerido de nós, um esforço, viver em paz. E além disso, viver em santificação, separado. Sem santificação, sem separação, não tem como ver o Senhor. Pai, eu faço essa oração sobre todos aqui. Que durante toda essa semana, o Seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha nos ajudar nisso. Pode ser que ainda existam coisas que nós devemos de fato deixar. Quando esse verso diz que esforçar para andar em paz com todos, pode ser que você está magoado com alguém, amargurado por causa de alguma pessoa. A Bíblia te pede esforço para andar em paz com todos. É possível. Deixe essas coisas. Deixe esses pesos. Todo embaraço, peso e pecado, larga isso para você correr mais leve, correr mais veloz, correr mais assertivo naquilo que Deus te chamou. Estamos no meio de um grande avivamento. Esse avivamento só vai aumentar, crescer, aumentar a sua influência, atingir mais pessoas. Quanto mais arrependimento houver, mais avivamento haverá. Quanto mais arrependimento houver, mais avivamento será evidente no nosso meio, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente e além. Esse o Senhor diz: jovens, eu chamei vocês, porque vocês são fortes. Eu não sei como você fica. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, disse a seu respeito: jovem, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei, porque você é forte. Te chamei para andar uma vida santa, porque você é forte. Eu te chamei para andar de um jeito mais excelente, porque você é forte. Porque você é forte. Porque você é forte. Obrigado, Pai. Porque cada coisa que o Senhor diz a nosso respeito é verdade.
nós concordamos com o Senhor. Nós concordamos com o Senhor. Nós concordamos com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A gente volta sábado que vem. Ore essa semana. E eu vou deixar um motivo de oração para você. Um motivo junto com o TPC. Tá bem? Tem uma tarefa aí para você. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, Paulo vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Uau! Procurai com zelo os melhores dons. Quer dizer que tem dom que é ruim? Não. O que Paulo está a dizer aqui? Procura estar disponível para se mover naquele dom que é melhor para aquele momento. Diante de alguém com enfermidade, a pessoa não precisa de uma palavra de sabedoria, ela precisa de cura. Diante de um morto, ela não precisa de língua e interpretação, ela precisa de ressuscitar, milagre e dom de cura. Isso que Paulo está dizendo. Procura com zelo os melhores, ou seja, vai ter momento que vai ser um dom específico. Procura estar habilitado para esse momento. É isso que Paulo está dizendo. Dos 9, qual é o melhor? Todos. Depende daquilo que o Espírito quer usar no momento. Essa semana vocês vão procurar com zelo os melhores dons. De que jeito? Práticas espirituais. Arrependimento na oração, leitura da palavra, jejum. E você que já fala em outras línguas, já tem essa linguagem de oração, em orar em línguas, você vai fritar na oração em línguas. Porque você está edificando o seu espírito, se habilitando cada vez mais para essas coisas. Agora eu quero que, junto disso, junto de uma semana mesmo separada, vocês nunca fizeram uma semana santa igual vocês vão fazer essa semana. Aqui, ó, juradinho. Essa semana é a semana onde o avivamento vai começar a pipocar nesse lugar. E você vai se habilitar para isso. Nós fizemos um compromisso, Deus está vendo. Nós vamos orar, buscar dons. A gente vai se arrepender. A gente vai jejuar. E a gente vai fritar na oração em línguas. Agora, eu gosto, no final desse mesmo versículo, Paulo fala assim: e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ou seja, você vai buscar, mas tem um caminho para buscar. E aí você vai ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. E sábado que vem a gente conversa. E eu gosto, como eu disse, a gente está falando sobre mover. Pode ser que tenha prática no sábado que vem. Pode ser. Vai depender de como vai ser a sua semana. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma nota a respeito de... Você pode estar ouvindo e dizer assim: é fácil para vocês falarem a respeito de práticas, né, espirituais. E pode passar na sua cabeça que a gente não tem que vencer nada, né? Que, pastor, não precisa vencer nada, mas essa não é uma realidade. Todo mundo precisa vencer alguma coisa e está lutando com alguma coisa em alguma parte na vida. O que vai diferenciar as pessoas que estão avançando das que não estão avançando é não desistir. Então escuta bem isso. Você que está dizendo assim: eu tento, mas eu volto para a mesma coisa sempre. Existe graça educadora sobre a sua vida.
existe graça para a santificação. E você não está sozinho. O Espírito em você quer te ajudar e te mostrar que pode ser muito mais fácil. Eu tenho mesmo essa nota, mas eu não tenho tanto sucesso nisso que eu estou tentando fazer. Eu não tenho tanto sucesso buscando santidade. Eu esbarro nessas coisas. Deus conhece você. E porque te conhece, Ele não deixou você desamparado sozinho. Você tem dentro de você o Paracleto. O Espírito Santo é como um ajudador para a corrida. Então o corredor está lá correndo e o Espírito está assim, vai, você consegue, você consegue, você consegue. O Espírito está assim todos os dias. E quando não conseguiu vencer alguma coisa, desiste, ele ainda está lá. Você consegue, você consegue. O negócio é que o pecado abafa a voz do Espírito. Mas Deus quer te ajudar. Deixa Ele pegar na sua mão nessa noite e dizer, olha, eu estou com você. Você consegue. Você dá conta. O diabo está mentindo para você, dizendo que você não vai conseguir. Que essa semana as outras pessoas vão chegar aqui e dizer assim, nossa, eu fiz isso e aquilo. E o diabo já está começando a dizer para você, você vai ver, a sua semana vai ser mais difícil que de todo mundo. Não é verdade. Você tem um Espírito dentro. E o Espírito em você vai te ajudar. E se eu não sentir vontade de falar em línguas? Não é por sentimento. A gente não fica sentindo vontade de orar em línguas, não. Eu acordo e até a hora do almoço eu só penso em comida. Tá tudo normal. Eu olho uma pessoa que me irrita e eu penso assim, que vontade de estrangular essa pessoa. Você não está sozinho, lutando. Agora você precisa insistir. Como o Bruno disse aqui, ó, juradinho, que você não vai desistir. E que se você não tiver sucesso no primeiro dia, no segundo você vai acordar tentando outra vez. E no terceiro você vai outra vez. E no quarto você vai outra vez. Ai, eu comecei a jejuar, mas eu só penso em comida. Tá normal, é assim mesmo. Você não acorda e, ai, porque hoje eu vou jejuar. Ai, estou pensando só nas coisas do alto. Não, você vai acordar e pensar assim, tá sentindo um cheiro de bacon, delícia. Mas o que você vai fazer? Você vai insistir. Amém? Você está aqui? Você está entendendo isso? Deus está com você. A Bíblia diz que se Ele é por nós, quem que vai ser contra nós? Isso quer dizer que Deus está do seu lado. Isso quer dizer que Ele está do seu lado. Ele não está contra você, Ele está a seu favor. Amém? Você pode dizer isso? Minha semana vai ser poderosa. Vai ser uma semana de santidade. Eu sou cheio do Espírito. O Espírito habita em mim. Ele me ajuda. Eu não me movo pelo que vejo. Eu não me movo pelo que sinto. Eu sou movido pelo que creio. E eu creio na palavra. E ela diz que eu já sou vencedor. Ela diz que eu já sou santo. E a Bíblia diz que você é forte. Isso. Amém? Obrigado, gente. Desculpa aí. Fernando, desculpa. Passou o horário. Mas é o que é. Eles nem viram. Desculpa nada. Nem vai ver depois, vai falar comigo. Conheço. Não, o pessoal aqui que nem viu passou. Amém. Amém. Obrigado, gente.